Vamos lá, queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Vamos seguir a nossa leitura diária, versículo a versículo. Eu quero pedir aos irmãos que eles considerem esse som ao fundo aí, pelo motivo de que nós não estamos ainda em um estúdio e temos que passar por esta inconveniência. Mas vamos lá, queridos e amados irmãos. Nós estamos na quarta lição do segundo trimestre de 2022, ok? E o título da nossa lição é Resguardando-se de Sentimentos Ruins. O nosso texto áureo, ele vai nos ensinar dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar com seu irmão, será réu de juízo. Mateus, capítulo 5, versículo de número 22. A verdade prática, nossa verdade prática, vai nos ensinar dizendo: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente, e eles devem ser evitados e vencido, como ensina o Evangelho. Esses dois sentimentos foram os sentimentos que levaram Caim a matar o seu irmão Abel, a cólera e a ira, e eles devem ser evitados e bem gerenciados, principalmente a ira deve ser bem gerenciado por nós os cristãos, porque tem uma recomendação na Bíblia que nos diz o seguinte: ireis, mas não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Isso quer dizer, não alimente a ira por muito tempo no seu coração, porque não trará bons resultados. Vamos seguindo a nossa leitura diária, versículo a versículo. E mais uma vez eu quero te pedir: compartilhe o nosso vídeo, comente, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e nos ajude a espalhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através da Escola Bíblica Dominical. Nosso vídeo parte de uma premissa diferente dos demais, porque nós fazemos a nossa leitura bíblica diária e intercalamos com breves comentários dentro dessa leitura diária. Por isso eu te peço, ouça a nossa leitura diária até o final, da segunda-feira até ao sábado, ok? Vamos lá. Na segunda-feira, a nossa leitura diária nos ensina dizendo, vamos lá, repetindo: um mandamento que preserva e sacraliza a vida, baseado em Mateus capítulo 20, capítulo 5 e versículo de número 21, que diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu já quero parar aqui para fazer um breve comentário. Muitas pessoas, nem crentes são, se apossa deste sexto mandamento para defender a impunidade ao bandido, ao criminoso. Aí você me pergunta: Israel, você está defendendo a pena de morte? Não, a questão não é se eu estou defendendo ou não a pena de morte. Aqui eu estou colocando que tem muitas pessoas que, com discurso de um falso amor, para defender o bandido, se apodera do sexto mandamento, dizendo não matarás, dizendo que a Bíblia diz não matarás, tirando do contexto pelo qual a Bíblia está apontando para o não matarás. E aí eu prossigo: estas mesmas pessoas que defendem que a justiça não pode julgar
e levar um bandido à morte, estas mesmas pessoas que têm esse discurso são as mesmas pessoas que defendem abertamente a morte de inocentes crianças no ventre da mãe, por meio da legalização do aborto. Então, o discurso dessas pessoas são discursos de hipócritas, são discursos de pessoas que não têm nenhum apreço pela vida, ela tem apreço pelo criminoso e pela criminalidade. É simples assim. E agora eu vou te mostrar que quando a Bíblia diz no 6º mandamento, não matarás, não está se referindo a não matar o criminoso. Naquele versículo ali, não matarás, a Bíblia resumiu o que Deus a princípio quer para o ser humano. O ser humano te mostra pela Bíblia, e quando a Bíblia está falando em Êxodo, no seu capítulo 20, versículo 13, não matarás, ela não está se referindo ao criminoso especificamente. Não. Deus está dando um norte em relação aos relacionamentos. Porém, o que é que o próprio mandamento fala a respeito do criminoso, daquele que cometeu o crime? Primeiro ponto que você tem que entender, você cristão, que às vezes sem saber está apoiando essas pessoas que nada entendem da Bíblia, mas para dar, embasar o seu discurso, ele usa a Bíblia. Nós que entendemos e lemos a Bíblia constantemente, é que precisamos pautar o assunto, porque nós conhecemos a Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Primeiro, a Bíblia não se contradiz. Segundo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em Êxodo 20:13, a Bíblia diz não matarás. Mas em Êxodo 21:12, nós encontramos escrito o seguinte: quem ferir alguém de modo que esse morra, certamente será morto. Ué, a Bíblia não disse que não matarás? Aí está a questão de quem a Bíblia estava se referindo quando disse não matarás. Ok? Mas vamos seguir e mostrar que a Bíblia não tem parte com o criminoso. A Bíblia não tem parte com aquele que comete crime. Quem comete crime tem que ser punido pelo seu crime. E aí, em Êxodo, capítulo 21:12, a Bíblia vai dizer, porque já li, em 21:14, a Bíblia vai repetir novamente, dizendo: mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o a traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Olha aí, a Bíblia mais uma vez indicando que o criminoso, aquele que cometeu o crime, esse, lá no tempo da lei, ele deveria morrer. Então, o não matarás não se refere ao inocente, ou não se refere ao criminoso, melhor dizendo. Repetindo, o não matarás não se refere ao criminoso. Isso lei para o Antigo Testamento. E, finalmente, no Êxodo 21, do 15 ao 17, Moisés diz o seguinte: quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Quem raptar um homem e o vender e for achado na sua mão, certamente será morto. Quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Então, queridos, esse discurso dessas pessoas que defende que a justiça não pode levar um criminoso ao julgamento e logo em seguida à morte,
Isso nos países que adotaram pena de morte, como os Estados Unidos. Esses mesmos que defendem e asseveram contra a justiça a respeito disso, esses mesmos são aqueles que gritam que a mulher tem direito sobre o seu corpo, e se ela engravidar, ela pode matar o bebê no seu ventre, como alguns países aqui da nossa América já assim fizeram. Legalizaram a morte de bebês inocentes no ventre da sua mãe. Quer dizer, estão matando bebês inocentes no ventre, mas esbraveja quando alguns países tentam legalizar a pena de morte. Aí está a grande questão. E o cristão que é inteligente e conhece a Bíblia, se entrar nessa seara, entra mostrando o que a Bíblia diz a respeito disso, no que diz respeito o conjunto de justiça que o país adote. Se o país adotou, a justiça deve aplicar conforme aquilo que lhe é disposto. Da minha vez, porém, eu não faria isso pelo fato de que nós não temos a capacidade de fazer um julgamento perfeito, mas também não defendo, se caso o país queira fazer isso, eu dou de mão. Eu diria, eles aprovaram, que Deus ilumine a cada juiz para que não venha aplicar a sentença àqueles que são inocentes. Mas vamos seguir, porque o assunto é grande e a nossa leitura diária. A meditação da terça-feira nos diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Aí nos cabe também neste um comentário. Nós saímos do exemplo lá no Antigo Testamento para um exemplo cá no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 20, capítulo 5 e versículo 21, Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Pegaram o não matarás, interpretaram de forma errada, e Jesus aí veio para fazer a correção do não matarás e acrescenta dizendo: eu, porém, vos digo que você não deve matar, e mais, não deve matar, e mais, se no seu coração você somente maquinar esta questão, você já matou. Então o negócio estreitou mais um pouco. Ele aí vai mais além, que aquele que assim fizesse pensando no coração, ele aponta quais são as penalidades. Jesus, quando trata do assunto de não matarás, Jesus não passa a mão pela cabeça do culpado, não. Jesus adverte que os que assim planejem, tome cuidado, porque se cair na mão da justiça, aí ele aponta para o juízo. Ele diz o seguinte, na parte B do versículo: contra seu irmão será réu de juízo. Olha aí, Jesus não tira a legalidade do juiz de julgar aquele que comete o crime e crime de morte. Jesus não tira a legalidade. Jesus não anula o fato de que alguém cometendo crime de morte não seja julgado. E ele vai mais além. Ele diz: aquele que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E o que era o sinédrio? O sinédrio
era mais ou menos a nossa corte de justiça hoje. O Sinédrio, ele julgava questões religiosas, ele julgava questões políticas e ele julgava questões nas áreas educacionais. Então, lá no Sinédrio se passava esse julgamento. O que é que a Bíblia está nos mostrando? Que Jesus não retirou do ser humano o poder do julgamento em relação a essas coisas. Vamos prosseguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: quem aborrecer a seu irmão é homicida, baseado em 1 João, capítulo de número 3, versículo 15, que diz: qualquer que odiar seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanente nele. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: quem diz amar a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso, baseado em 1 João, capítulo 4, versículo de número 20, que diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E aí eu, mais uma vez, abro parênteses para fazer um comentário dentro dessa questão aqui. Tem pessoas que não estão mais sabendo discernir quem é o seu irmão e quem não é. Primeiro, nós somos filhos de Deus e todo mundo jaz no maligno. Então, quando se trata da questão relacionada ao amor, a Bíblia está falando para eu amar ao meu irmão, não é ao semelhante. Eu devo amar o semelhante e querer o bem dele. Mas no versículo em apreço, ele está falando do irmão, aquele que não ama seu irmão. E o apóstolo João, dentro desse contexto, ele toma o exemplo de Caim e de Abel, que eram irmãos sanguíneos. Caim, por odiar o seu irmão, se tornou homicida, o matou. Então, está falando aí do irmão e não do semelhante. Isso quer dizer que eu não devo amar o semelhante? Não, não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu devo amar o semelhante. Mas quando esse semelhante é um criminoso, eu continuo amando ele, mas o meu amor não pode fazer com que a justiça não venha a se cumprir. Não tem nada a ver com isso. Eu amo meu irmão, ou eu amo meu semelhante, mas se esse semelhante é um criminoso, ele é passivo a julgamento. E se esse julgamento o condenar, ele tem que ser punido. Ok? Isso serve também para mim, no caso de eu cometer algum crime. Não estou me isentando. A lei serve para todos. Vamos seguindo. E finalmente, na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: entregue a sua oferta com um coração puro, baseado em Salmo 66, verso 13 ao 20, que diz: entrei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca. Quando estava na angústia, oferecer-te-ei holocausto de gorduras, com incenso de carneiro, oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvir todos os que temei a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma, e a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a minha voz da minha oração,
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. E finalmente chegamos ao sábado. A nossa meditação diária nos diz: os cristãos devem ter maturidade para resolver as desavenças, baseado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 1 e versículo de número 5, que diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante injusto e não perante os santos? Capítulo 6, versículo 1. Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Aí está a nossa meditação diária. E desde já peço àqueles que chegaram até aqui, compartilhe o nosso vídeo e deixe o seu comentário. Até a próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus.